Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Bom, a palavra de Deus diz aqui que não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Não estão falando em algumas coisas, falando de coisa alguma em tudo, em tudo. Inclusive diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, não ande ansioso. Peça a Deus, coloque diante de Deus a sua petição, o seu pedido, mas não ande ansioso. A palavra de Deus está dizendo isso aqui para nós. Filipenses 4, versículo 6. O que é ansiedade, queridos? Geralmente, ansiedade vai ser uma preocupação excessiva, aquela coisa exagerada, onde geralmente vai desencadear ali vários sintomas patológicos, tanto sintomas físicos como também sintomas psicológicos, emocionais, né? Alguns sintomas físicos aqui, para você se identificar se você está vivenciando um momento de ansiedade ou não. Por exemplo, sintomas físicos, nós temos a sudorese, falta de ar, boca seca, formigamento, náuseas, né? Onda de calor, calafrios, tremores, tensão muscular, dor no peito, taquicardia, que é o coração acelerado, batendo forte, né? Sensação de desmaio, tonturas, urgência para ir ao banheiro, está indo com muita frequência ao banheiro. Tudo isso pode ser sintomas de um quadro de ansiedade. Sintomas físicos. Temos também alguns sintomas psicológicos, como apreensão, medo, angústia, inquietação, insônia, dificuldade de concentração, incapacidade de relaxar, sensação de estar no limite, preocupações e pensamentos ruins, entre outros. São alguns sintomas psicológicos da ansiedade. Agora, independentemente de qual seja a origem da sua ansiedade, nós vamos aqui aprender a lidar com ela, a lidar com a ansiedade, para termos o quê? Paz, saúde tanto física como saúde também psicológica. E a melhor maneira de lidar com a ansiedade, meu irmão, é entendermos que por mais ansiosos que estejamos, a situação irá continuar sempre a mesma. Nada irá ser mudado antes do seu tempo. Então essa é a melhor maneira de você lidar com a ansiedade. Primeiramente, claro, confiar em Deus. Mas você deve entender que por mais ansioso que você esteja, você não vai mudar a situação. A situação vai continuar a mesma. Estou ansioso, inquieto, eu não paro, eu estou tendo insônia, eu estou tendo taquicardia, o coração está batendo forte, acelerado, estou suando muito. Tem pessoas que pensam até que está com problemas cardíacos. Faz uma série de exames de coração e não constata nada. Não tem nenhum problema cardíaco. O problema é a ansiedade que se instalou. E aí ele vai tomar medicamentos para combater os sintomas da ansiedade, mas não combate de fato a ansiedade. Então a melhor maneira de lidarmos com a ansiedade é entendermos que não há nada que possamos fazer que vai mudar a situação. Quando nós entendemos que não há nada, não adianta ficar ansioso. Vai mudar alguma coisa? Não vai. Então relaxe. Entregue na mão de Deus. Jesus chega a dizer lá em Mateus 6, versículo 27, ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha só o que Jesus está dizendo aqui, Mateus 6, 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ou seja, 1 centímetro, 1 metro, uma medida, um palmo ao curso da sua vida? Côvado quer dizer medida, né? Centímetro, milímetro, metro, um palmo, seja o que for. Jesus está dizendo: por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um palmo ao curso da sua vida. Então Jesus está dizendo: não adianta, entrega ao Senhor, entrega toda essa sua angústia ao Senhor. O versículo que nós lemos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma.
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Coloque diante de Deus, meu irmão, a sua angústia, aquilo que está tirando o seu sono, aquilo que está lhe inquietando, aquilo que está lhe trazendo muitas preocupações excessivas, a ponto de estar atrapalhando a sua vida. Não ande ansioso por nada, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, é o que a palavra está dizendo. Através da oração e da súplica com ações de graças. E aí vem o resultado, no versículo 7, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tenha paz com Deus, meu irmão. A paz que excede todo o entendimento. É uma paz que muitas vezes nós nem entendemos. Principalmente um homem natural que vive sem compromisso com Deus, ele não vai entender. Mas existe uma paz que excede todo o entendimento. Não é a mesma paz que o mundo tenta nos dar. Então entenda que por mais ansioso que você esteja, você não pode fazer nada para mudar a situação. Você não pode acrescentar um côvado, um palmo, 1 metro, 1 centímetro ao curso da sua vida. É o que Jesus disse. E a melhor maneira de nós lidarmos com esta situação de ansiedade é entendermos justamente isso. Não há nada que podemos fazer para mudar a situação. Então, para que eu vou ficar aqui desesperado, inquieto, ansioso por uma situação que ela não vai mudar? Então, eu vou relaxar, entregar na mão de Deus, confiar nele e o mais ele fará. E aí eu vou cumprir esta ordem que está em Filipenses 4, versículo 6. Não andar ansioso por coisa alguma. A ordem é essa em Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí, depois da ordem, em Filipenses 4, versículo 6, depois da ordem vem a solução. Aí vem a solução, dizendo: olha, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Dá uma ordem e depois apresenta a solução. Olha que maravilha. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Faça isso. Coloque diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Então a Bíblia dá uma ordem e ao mesmo tempo apresenta uma solução, meu irmão. Só que o problema é que muitas pessoas, muitas vezes, não confiam em Deus. O problema é esse. É que muitas vezes não confiamos que Deus está na direção de todas as coisas. E eu quero fazer até uma observação aqui. Deus vai estar realmente na direção de todas as coisas, na direção da vida daqueles que confiam nele e que se submetem à sua palavra, se submetem à sua vontade. Também não adianta dizer que entrega tudo nas mãos de Deus, não anda ansioso, ando tranquilo, eu ando relaxado, eu ando confiando no Senhor, mas também você não se submete à palavra, não se submete à vontade de Deus. Cuidado. Eu não sei se Deus vai estar na condução. Eu não sei se Deus vai estar realmente na direção, se Deus vai estar no controle. Deus realmente vai estar na direção, no controle, quando a gente diz de todas as coisas, é na direção da vida daquele que se submete à sua palavra. A primeira atitude daquele que se submete à palavra de Deus é ter entregue a sua vida para Jesus. Entregou a vida para Jesus, está se submetendo à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que devemos crer nele. Aquele que crê será salvo e o que não crê já está condenado. Então submeta-se à palavra de Deus. Entregue a sua vida para Jesus. E além de entregar a sua vida para Jesus, você deve vivenciar essa palavra todos os dias. Então, quer estar na direção de Deus, quer que sua vida esteja na direção de Deus, submeta-se a Ele, submeta-se à sua palavra, submeta-se à sua vontade. Outro destaque que eu quero dar aqui é se existe a ansiedade boa e a ansiedade ruim. Tem pessoas que fazem essa diferenciação, né? Duval, existe aquela ansiedade que é boa, mas existe aquela ansiedade que é ruim. Será que as coisas são assim mesmo? O que é que você acha? Existe a ansiedade boa e a ruim? Queridos, no meu entendimento, não. Não existe ansiedade que seja boa e a ansiedade que seja ruim. Para mim não tem essa separação, não. Toda ansiedade é ruim, toda ansiedade é maléfica, toda ansiedade traz
danos e prejuízos para a vida do ser humano. Toda ansiedade. Não existe ansiedade boa e a ansiedade ruim. Muitas vezes o que chamamos de ansiedade boa, na verdade, não é uma ansiedade. Na verdade, é uma expectativa. Uma expectativa que todo ser humano tem, desde criança. Né? Até mesmo as crianças têm uma expectativa por algo. Agora, essa expectativa pode se desenvolver para uma ansiedade. Quando se instala o quadro de ansiedade ali, meu amigo, você não está vivendo bem. Então não existe essa questão de ansiedade boa e ansiedade ruim. Toda ansiedade é ruim, inclusive ela é mal vista pela Bíblia. Toda ansiedade ela não é bem vista por Deus, não é bem vista pela palavra de Deus. Toda ansiedade vai demonstrar, no fundo, justamente uma falta de confiança em Deus. Por mais que a ansiedade seja patológica, hereditária, né? Que traga ali deficiência de alguns hormônios que faz com que aquela pessoa fique ansiosa, por mais que ela seja patológica, mas se ela desenvolver uma confiança no Senhor, desenvolver uma confiança em Deus e acreditar de fato que Deus está no controle, está na direção de todas as coisas, ela vai deixar de vivenciar esse quadro de ansiedade. Claro, ela vai criar expectativas. Expectativas, amigos, é bem diferente de ansiedade. O problema é que essa expectativa pode se transformar em uma ansiedade. Expectativa todos nós temos, né? E devemos fazer essa diferenciação entre ansiedade e expectativa. Todos nós criamos expectativa por alguma coisa. O problema é justamente quando essa expectativa vai se transformar em uma ansiedade. Você pode estar na expectativa de um resultado, seja de um concurso, de um vestibular que você prestou, de algo que você está esperando. Você está na expectativa, normal. Você fez uma compra pela internet, está na expectativa dela chegar e já passou do dia, mas você continua na expectativa de que vai chegar porque você está lá acompanhando, está rastreando, está vendo que a coisa está andando. Cria-se uma expectativa. Todo ser humano tem uma expectativa de algo. A expectativa em todas as áreas nós temos. O problema é quando isso sai daquela expectativa e vira uma ansiedade. E de que forma é que isso vai virar uma ansiedade? De que maneira você identifica que você já está com um quadro de ansiedade? Geralmente a expectativa ela não traz danos à nossa saúde. Ela não traz dano, ela é benéfica. A expectativa é aquela preocupação que você às vezes está de algo também. Até certo ponto a expectativa, a preocupação é normal. Todo ser humano tem, uma criança tem. Agora, quando é que ela vira uma ansiedade e nós identificamos que aquilo já é um quadro de ansiedade? É quando começa a trazer os sintomas, né? As consequências maléficas de um quadro que já se instalou ali, um quadro de ansiedade. Quando é que deixa de ser uma expectativa, uma preocupação normal? Quando você começa já a ter insônia por causa daquilo. Você começa a desenvolver alguns sintomas, tanto físicos como psicológicos. Você começa a sentir taquicardia, sudorese. Eu falei aqui alguns dos sintomas, né, físicos e psicológicos que nós podemos desenvolver. Aquilo já lhe causa por dentro uma angústia, uma inquietação, uma falta de paz, um desespero. Aí já está saindo do campo da expectativa, daquela preocupação normal que todos nós temos, e já está se transformando em um quadro de ansiedade. Quando é que estamos ali no quadro de ansiedade? É quando aquela preocupação se torna uma preocupação excessiva, exagerada, a ponto de atrapalhar a nossa vida. Nós já não dormimos mais bem, temos quadros de insônia, irritabilidade, você está andando nervoso o tempo todo, porque aquela preocupação tomou uma dimensão tão grande, já se tornou ansiedade, que atrapalha o seu dia a dia. Então nós devemos diferenciar ansiedade de expectativa, né? E justamente o problema vai se instalar quando saímos da expectativa para um quadro de ansiedade. É quando gera esse medo, essa preocupação excessiva. E aí é onde devemos confiar em Deus, né? De que maneira? Descansando nele, entregando tudo nas mãos do Senhor. Devemos confiar em Deus a ponto de entendermos que mesmo se o resultado for negativo daquilo que estamos esperando, Deus está no controle.
Deus está no controle de tudo, de todas as coisas, desde que confiemos nele e nos submetamos à sua vontade. Então nós devemos sempre confiar em Deus, meu irmão. Confiar em Deus mesmo se o resultado for negativo. Ah, mas eu estou com medo da resposta ser não. Estou com medo de eu não ter passado no concurso. Estou com medo de eu não ter passado no vestibular. Estou com medo de não receber aquilo. Estou com medo de ser negativo o resultado. Não importa, meu irmão. Confie em Deus, porque se você confiar em Deus e você estiver andando nos caminhos do Senhor, se submetendo à sua palavra, ainda que o resultado seja negativo, Deus sempre vai querer o melhor para você. Você tem que entender isso. Olha, eu vou descansar em Deus por quê? Porque mesmo se aquilo não for como eu estou esperando que seja, mesmo se o resultado for contrário à minha expectativa, é porque Deus sabe o que é melhor para mim. Quando nós começamos a confiar de fato em Deus, quando nós começamos a pensar assim, aí é porque nós estamos de fato confiando em Deus. E aí nós descansamos. E aquele quadro de ansiedade vai se eliminando em nossas vidas. Podemos ficar um pouco preocupados, sim. Podemos criar uma certa expectativa, sim. Mas não deixe isso virar ansiedade. Como eu disse, ansiedade é quando chega ao ponto de estar atrapalhando a sua vida, trazendo alguns sintomas, algumas consequências, como insônia, taquicardia, angústia, peito apertado, desânimo. Você começa a entrar até em uma certa depressão, dependendo da situação. Então o segredo é confiar em Deus. Seja o resultado bom, ruim, positivo, negativo, confie que o Senhor está na direção e o Senhor sempre quer o melhor para cada um de nós, desde que estejamos nos seus caminhos. Não adianta também você estar vivendo uma vida contrária aos princípios da palavra e dizendo que confia em Deus. Aí fica difícil. Mas o segredo realmente é confiar em Deus e confiar em Deus na prática. Olha o que o Salmo 18, versículo 2 diz. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu baluarte. Olha só o que diz aí no Salmo 18, versículo 2. O meu baluarte. Faça de Deus o seu baluarte, meu irmão. Faça de Deus o seu rochedo, o seu libertador. Faça de Deus o seu refúgio, o seu escudo. Tudo isso está aí no Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O Senhor é o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Sabe qual é o problema? O problema é que infelizmente tem pessoas que não fazem de Deus tudo isto aqui. Fazem do próprio homem isso aqui na sua vida. Ao invés de estar confiando em Deus, está confiando na ação do homem. Está esperando no homem. Está esperando no sistema. Está esperando nas coisas. Espere em Deus, meu irmão. Faça de Deus o seu rochedo. Faça de Deus o seu baluarte. Faça de Deus o seu refúgio, o seu escudo, a sua força. E não espere no homem. Infelizmente tem pessoas que confiam tanto nas providências que o outro pode lhe dar, que se afastam e já não esperam mais em Deus e ficam esperando na outra pessoa, ficam esperando na situação, ficam esperando no sistema, ficam esperando em tantas coisas, queridos. E aí a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 17, versículo 5: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Queridos, aqui não está falando da confiança
de emprestar dinheiro ou qualquer outra coisa, né? Quando diz aqui, maldito o homem que confia no homem, não está falando disso. E muitas vezes a gente vê pessoas aplicando o texto numa situação como essa, que não vai confiar no outro, não vai emprestar ali um dinheiro ao outro, não vai emprestar algo que é seu ao outro. Não é isso que o texto está falando. Quando o texto diz aqui, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, ele está falando dessa confiança, de esperar dias melhores. Está falando da confiança e da esperança em alguém por dias melhores para a sua vida, até mesmo para a salvação. Quantas pessoas fazem do homem o seu braço forte? Quantas pessoas esperam no homem bênçãos por dias melhores e até mesmo salvação? Quantas pessoas são adeptas a gurus, né? Quantos esperam em tantas outras crenças, em tantas entidades aí uma vida melhor? Quantas pessoas esperam nessas pessoas as bênçãos de Deus? Só há um caminho que nos leva a Deus e esse caminho é Jesus, meu irmão. João 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não pense que você vai ao Pai através do caminho que você está trilhando. Eu sigo a fulano de tal, eu sigo ao guru tal, eu sigo a filosofia tal, eu sigo ao caminho tal. Esse caminho, este ser me traz luz para a minha vida. É mentira, meu irmão. Quem te disse isso mentiu. E você está vivenciando uma tremenda mentira, porque a palavra de Deus só nos aponta para Jesus. O próprio Jesus disse isso: eu sou o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, Jesus está dizendo: ninguém vai a Deus por outro caminho que não seja eu. Eu não sei qual é o caminho que você está no caminho errado. Você não está no caminho certo. Alguém mentiu para você e você acreditou e está vivenciando uma mentira. Eu espero que o Espírito de Deus hoje abra os seus olhos e você saia dessa mentira, desse caminho mentiroso que lhe disseram, e você venha para o verdadeiro caminho. O único caminho que te aproxima de Deus, que faz você ter as bênçãos de Deus, que te conduz até a presença de Deus e que pode te salvar e te levar para morar com Deus. O único caminho é Jesus, o Filho de Deus. Não há outro. Não há outro. Então deixe de estar vivenciando a mentira que um dia foi contada para você e venha para o verdadeiro caminho. Então, maldito o homem que confia no homem. Eu não sei em quem você tem confiado. Eu não sei em quem você tem acreditado. Mas a Bíblia está dizendo que maldito será esta pessoa. Essa pessoa não será uma pessoa abençoada, será uma pessoa maldita, amaldiçoada. Então confie naquele verdadeiramente que pode te abençoar, que pode te tirar inclusive desse quadro de ansiedade que você esteja aí talvez vivenciando. Só Deus, na pessoa de Jesus, pode te tirar desse quadro que você estiver vivenciando. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, a palavra vai dizer assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha só. Primeiramente aqui o texto vai dizendo assim: humilhai-vos. Humilhai-vos? Onde? Sob a poderosa mão de Deus. Para quê? Para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Essa exaltação aqui não é para você humilhar ninguém não, viu? Essa exaltação aqui é bênçãos de Deus sobre a sua vida, para você abençoar outras vidas também. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Aí continua: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Você está ansioso? Lança sobre Deus, meu irmão. Sabe por quê? O texto encerra dizendo: porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós, meu irmão. Agora, onde você tem lançado a sua ansiedade? No homem? A sua expectativa está no homem, no sistema, nas coisas, numa situação? Onde você tem lançado a sua ansiedade?
O texto está dizendo, lançando sobre Ele, sobre Deus, sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu não sei onde você tem lançado a sua ansiedade. Talvez até em você mesmo. Você tem cobrado tanto de você mesmo, você tem ficado ansioso, porque você tem lançado essa ansiedade toda em cima de você. E você não tem tido a resposta que precisa. E você está se autodestruindo. Lance em Deus, porque Ele tem realmente cuidado de nós. Salmo 125, versículo 1 diz, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você quer ser como o monte Sião? Um monte forte, que não se abala, onde está ali Jerusalém, que permanece para sempre? Confie no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125. Combata a sua ansiedade, confiando e esperando sempre em Deus. Agora, não adianta dizer que espera em Deus, ficando inquieto, desesperado, ansioso. Não, aí você não está confiando em Deus. Devemos demonstrar essa confiança na prática. De que forma? Através da nossa paciência no Senhor. Aí nós vamos realmente estar mostrando para Deus e para todos que nós estamos confiando no Senhor. Desenvolvendo essa paciência. Esperando com paciência no Senhor. Aqueles que verdadeiramente, meu irmão, confiam no Senhor, eles esperam no Senhor com paciência. Foi isso que o salmista falou, Davi, lá no Salmo 40, versículo 1. Davi disse assim, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha só o que Davi disse. Esperei com paciência no Senhor. Davi apenas não esperou, mas ele teve paciência. Por que Davi esperou com paciência? Porque Davi de fato confiava em Deus. Davi tinha plena certeza que Deus estava no controle, na direção de todas as coisas. E por isso ele, além de esperar, ele esperou com paciência. E o texto nos dá a entender que Deus não respondeu logo aquele clamor de Davi. Porque ele teve que esperar e ter paciência, e isso demandou algum tempo. Então você quer combater a sua ansiedade? Confie no Senhor. Espere sempre em Deus. Mas espere com paciência. E enquanto você espera, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha-se firme na palavra do Senhor. Mantenha-se firme no temor a Deus. Mantenha-se firme na sua fidelidade para com o Senhor. E você pode ter certeza que Deus não vai te decepcionar. É claro que muitas vezes Deus não vai te responder no teu tempo. Deus vai responder no tempo dele. Deus sabe a hora, o dia, o momento e o lugar exato para agir. Muitas vezes queremos que Deus haja dentro do nosso tempo, dentro da nossa expectativa. E é por isso que não temos paciência para esperar. Mas se você entender que seja lá qual for a resposta que Deus vai dar, sim, não, ou espere, é a melhor resposta que Ele poderia dar para cada um daqueles que confiam nele e esperam no Senhor com paciência. Combata essa ansiedade que você está, entregando os teus caminhos ao Senhor. Confie. Confie. Confie a tal ponto que mesmo se a resposta for negativa, desagradável, eu vou confiar que essa resposta está sendo o melhor para a minha vida, porque Deus está na direção, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família.